Bem-vindos ao canal da Emeron, a Escola da Magistratura. Eu sou a Maiara, do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Tenho a pele amarela, olhos e cabelos castanhos. Estou levemente maquiada e cabelo ondulado, solto, acima do ombro, e estou sentada e vestindo uma blusa na cor amarela. No momento, estou aparecendo na tela juntamente com o facilitador da live, e no canto inferior direito aparece uma intérprete de Libras, que inclusive é a primeira live que a Emeron promove com intérprete de Libras. Os direitos de uma parcela significativa dos cidadãos brasileiros são reforçados durante essa primeira semana de dezembro pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, intitulada Semana de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência. O Tribunal de Justiça de Rondônia está empenhado em assegurar esses direitos, seja por meio da prestação jurisdicional ou por política institucionalizada. O tribunal possui uma comissão permanente de acessibilidade e inclusão, composta por servidores e magistrados, além do Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Gestão Socioambiental, que promove no decorrer desta semana ações de conscientização e sensibilização. Este ano, a pandemia do Covid-19 potencializou a inserção das pessoas com deficiência no grupo de risco, uma denominação de alerta sobre o cuidado adicional de que precisam. Porém, independente desta situação de emergência, vivenciada pelo mundo todo, a necessidade de se criar ou manter uma cultura de inclusão que elimine qualquer tipo de barreiras, físicas ou sociais da vida dessas pessoas é constante. E hoje, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência volta os olhos do mundo todo para a causa da inclusão, da acessibilidade e da defesa de direito dessas pessoas. Nesse sentido, dando a cada ano ainda mais visibilidade para essa causa, as transformações sociais que visam eliminar barreiras de acessibilidade vão aos poucos acontecendo. De acordo com o novo conceito de deficiência adotado pela Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e também pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, quanto menos barreiras, menor é a deficiência. Quanto mais acessível, maior será a capacidade de interação. E para somar a defesa de direitos e a luta pela inclusão, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia promove essa live especial para abordar sobre os 5 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. E de antemão, quero agradecer, em nome da comissão e do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o apoio da Escola da Magistratura em promover a live, e ao convidado Flávio Henrique de Mello, que atualmente é juiz de direito auxiliar da terceira instância, é doutor em ciência jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí e possui amplo conhecimento da temática. Doutor Flávio, fica à vontade e, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos e sua motivação pela causa. Doutor Flávio, está sem áudio. Ok, bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer a minha autodescrição audiovisual, né? Eu tenho a cor branca, cabelos negros, estou de barba, olhos castanhos, claro, uso óculos para leitura, cabelos curtos, né? E estou com a camisa azul de listas brancas, e ao meu fundo tem uma estante marrom com alguns livros. Quero agradecer inicialmente aqui a iniciativa da Emeron, juntamente com a Comissão de Acessibilidade, a todo o Tribunal de Justiça, Presidência, Corregedoria, também a Emeron, enfim,
todos são atores que têm apoiado essa causa. E não é por acaso que hoje nós estamos realizando esse evento tão importante e significativo nesse momento de alusão à acessibilidade e inclusão. Infelizmente, isso não é uma temática prioritária do Estado brasileiro. E digo infelizmente porque nós temos um grandíssimo instrumento que respalda, garante direitos e tutela a esses direitos. Nós temos uma convenção internacional assinada pelo Brasil, convenção esta que é de 2006, e o Brasil depois promulgou um decreto, que é o decreto 6949 de 2009, e passou a, então, integrar esta norma, essa convenção internacional, a todo o ordenamento jurídico brasileiro. Quisera eu, né, ter essa expectativa de que a simples promulgação, por meio desse decreto, cuja norma passou a ter um status de norma constitucional, ou seja, uma norma de hierarquia superior às demais, dizer que isso foi suficiente ao longo dos tempos para que as conquistas que, de fato, existem, embora não sejam muitas, fossem efetivadas na sua grande parte ao longo do tempo. Aí vem aquele grande questionamento, né? Por que não há uma priorização dessa política, dessa temática, na política pública brasileira? Aí são ações individuais são questões de política de Estado, né? Uma coisa é a política de governo, outra coisa é a política de Estado. Quando se fala na política de Estado, são os princípios que a Constituição estabelece, como, por exemplo, o princípio da igualdade. O Brasil não tem como negar isso na sua essência, porque isso faz parte da sua própria Constituição. Quando se fala em política de governo, que é onde entraria a discussão sobre a priorização da acessibilidade e da inclusão, nós temos uma ação discricionária de cada governante, ou seja, cada governante elege ali o que é realmente, na visão dele, essencial para a sua governança. Então, eu venho me dedicando a esse tema, né, já há mais de 2 anos, 3 anos, já estou até perdendo a conta, né, pelo passar dos anos aí, embora sejam poucos de dedicação, mas fazendo um trabalho social, voluntário, né, para que a gente possa ter realmente uma realidade de fato efetiva para a inclusão e para a acessibilidade. A minha grande motivação, como eu já disse em vários outros encontros, foi exatamente o fato, né, de eu ter um filho que tem um diagnóstico de autismo, e ele é o motivador de todo esse processo de trabalho pela inclusão e acessibilidade. E com o passar do tempo, trabalhando por isso, eu fui convidado a fazer parte de um grupo de trabalho do CNJ, e na qual resultou numa resolução para magistrados e servidores do país, cuidando exatamente desse ponto aí. Quando não achava que teria mais avanço, né, veio um convite para integrar uma diretoria de políticas institucionais voltadas a esta temática na AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros. Posteriormente, ingressei na Comissão de Acessibilidade, que está hoje cuidando também dessa live, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. E quando eu pego um tema como esse, né, apesar de ter visto tantas coisas, já ter lido e estudado algo sobre
sobre o assunto, parece um tema, de certa maneira, vazio, né? Eu digo isso com um certo pesar, porque eu sempre costumo lembrar da história do direito da acessibilidade e inclusão a partir do filme de Barbacena, do hospital psiquiátrico, né, lá da cidade, do município de Barbacena. Por quê? Porque quando eu pego, historicamente, a partir daquele momento ali, não que ali tenha sido o princípio, mas ali é um momento histórico, eu tenho como realmente colher e verificar a colheita, melhor dizendo, de toda sorte de acessibilidade e inclusão no Estado brasileiro. Quando eu pego a partir daquele filme, eu vejo que ali é como se o nada existisse em relação a esse tema. Ou seja, eu não estaria vendo nenhuma expectativa ou esperança em relação a isso. E hoje, nós estamos falando do quê? 5 anos da lei de inclusão. 5 anos, né? Não são 5 meses e nem 5 dias. Coincidência ou não, quero compartilhar com todos aqui. 5 anos é exatamente a idade de quem? Do meu filho Pedro. Parece que é algo do destino, né? Algo que Deus arranja, né? Que Deus constrói para que a gente possa estar em algum momento ali voltado a isso, né? Por isso que eu trabalho com essa temática, não só pelo amor, né, que eu tenho pelo meu filho, mas pelo amor à causa mesmo, de fato, né? Abrindo mão de muitas coisas e fazendo isso para ser realmente uma expectativa de esperança para as pessoas, né? Esse é o meu único objetivo, tentar mudar a realidade, né? Ser um porto seguro para que as pessoas possam não desistir, né? Nós temos que lembrar que nesses 5 anos nós temos aqui os direitos, né, as garantias, e que esses direitos e que essas garantias dos direitos não são para nós, na grande maioria. A maioria das pessoas que estão ali trabalhando com o tema não são portadores, desculpa, não são pessoas que têm deficiência. Eu não gosto de usar essa expressão portador, né? Então, geralmente, você está o quê? Você está ali representando, você está ali assistindo a pessoa que está com a deficiência ou que está com a necessidade especial, que é o meu caso. Então, quando nós lembramos disso por quê? Porque, muitas vezes, nesses anos de Estatuto de Inclusão, ainda se associa a reivindicação de alguns direitos à pessoa representante, ou seja, o fulano está representando, então, por que ele deverá fazê-lo? Ele deverá fazê-lo porque ele está representando aquele que tem a deficiência, né? Obviamente que o direito da pessoa com deficiência, ela tem uma comunicação indireta para o seu representante, por uma questão óbvia, né? O fato de estar representando já torna ali aquela convivência única em relação a tudo. E aí vem uma questão muito importante nesse contexto, que é a questão da convivência familiar, né? Quando alguém busca, né, a convivência, a reivindicação de alguma questão pessoal para cuidar do filho, para cuidar de algum interesse do filho e não dele, isso é legítimo e é amparado pelo Estatuto da Inclusão, pela Convenção, pela Constituição Federal e por todo o sistema jurídico brasileiro, né? Nós temos uma norma jurídica, né, que nós estamos aqui falando, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, extremamente garantista, extremamente ampliativa quanto a esses direitos, porque aqueles que já estudaram podem perceber que ela
fala de uma gama enorme de direitos, desde a vida até direitos sociais relativos à previdência, saúde, enfim. São situações que nos confortam na medida em que o legislador não deixou de se preocupar, né? Houve uma preocupação em relação a isso para que a gente possa fazer um trabalho em cima daquilo que foi conquistado, né? O texto do Estatuto da Inclusão, só pegar aqui para a gente poder... É um texto bem amplo, né? Bem diversificado, tá? Não sei se é a minha internet ou de outro, da Nubia, que está com... Acho que deve ser a minha aqui, né? Vejam, nós temos no Estatuto da Inclusão 127 artigos. 127 artigos, né? E ao longo desse texto, o legislador, não por acaso, buscou tratar exatamente com pormenorização de cada situação, desde a definição do objetivo desta lei, até a definição da pessoa com deficiência, da sua caracterização, como é que você define essa pessoa com deficiência, a partir do que a lei, no seu artigo 2º, estabelece exatamente isso. Quando nós vamos falar dos tipos de barreiras, limitações, a lei de inclusão trabalha também. Inclusive, numa das barreiras mais repugnantes dos dias atuais, que é a barreira do capacitismo. A barreira daquilo que nós defendemos que viola o direito da pessoa com deficiência, exatamente porque não considera a capacidade dessa pessoa. E a lei de inclusão, ao contrário do que fala essa corrente do capacitismo, ela é muito clara no artigo 6º ao dizer: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Para que ela não afeta? Para casar, para exercer direitos sexuais, para exercer direitos de decidir sobre o número de filhos, conservar a fertilidade, direito à família, A conexão do Dr. Flávio caiu. Vamos aguardar 2 minutinhos, né, o retorno dele. Aproveitar aí para agradecer a participação das pessoas, né, que estão prestigiando a live no momento. Ouvidoria da Sejus, Michele, Jason, Chayenne, Rogério, Milton. Roseni colocou uma pergunta, nós vamos estar direcionando as perguntas ao final da live, tá bom, Roseni? O Tribunal de Justiça conta, então, com a Comissão Permanente aí de Acessibilidade e Inclusão,
além do núcleo de acessibilidade, inclusão e gestão socioambiental, e estão trabalhando juntos aí, né, para cumprir, né, o nosso dever de ser acessível e inclusivo, e essa semana, em especial, estamos participando da Semana da Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência, com matérias, com vídeos, justamente para criar essa cultura de inclusão nos nossos servidores, na sociedade, e ao mesmo tempo que a instituição vai buscando, né, cumprir aí com o seu dever, identificando quais são as ações que temos que desenvolver, que executar para tornar o Poder Judiciário aí cada vez mais acessível. Então, a live faz parte dessa programação, né? E, em especial, também, hoje, aí em comemoração, né, ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Doutor Flávio voltou? Voltei, tive um problema de acessibilidade aqui, acessibilidade digital. Acontece, doutor Desculpe pela Flávio. falha técnica. Vamos lá, então. Mas foi bom. Certo. Ainda bem que a gente sempre trabalha em sintonia, né? Não é à toa que nós estamos no mesmo barco, né? Em termos de trabalho, de comissão, de núcleo, né? E isso é muito gratificante. Quando um soldado cai, sempre tem alguém que está lá para dar continuidade, né? E obrigado pela participação. Estou vendo que tem muitas pessoas aqui assistindo, né? Parabenizar a todos aqui pelo tempo dedicado, né? Aqui, agradecer realmente pelas palavras aqui encorajadoras. E vamos continuar então, né? Eu dizia um ponto importante aqui da lei de inclusão, que é o nosso tópico, né? Exatamente que ela se dedicou a um artigo que eu acho fantástico aqui, na minha opinião, que é o artigo, quando ela fala do artigo 9º aqui, do atendimento prioritário. Ela fez com muita, vamos dizer assim, com muito zelo, né? Essa proteção, essa tutela de atendimento, quanto ao aspecto de saúde, quanto ao aspecto da educação, quanto ao aspecto da mobilidade, quanto ao aspecto processual, administrativo, até questões relativas a imposto de renda, né? Ela estabeleceu essas prioridades, informação, né? O tanto que essas pessoas padecem, né? De informação, né? Muitas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim: nossa, mas eu não sabia que eu tinha direito a isso. É verdade mesmo? Foi sim, isso é verdade, né? Na lei de inclusão, ela prevê que você tem direito a isso, aquilo, enfim, dentro daquilo que você pode estar solicitando, nós temos que fazer o confronto, né, com a lei para ver se ela lhe ampara. Obviamente que nem toda situação, por mais que a pessoa seja deficiente, vai ser objeto de garantia da própria lei. Eu digo isso porque eu já vi várias decisões judiciais em que foram negados direitos, né? Porque há situações em que elas não são absolutas, né? Nós temos situações em que não é possível você subverter, né, a ordem e nem criar uma situação que não esteja amparada, né? Para eu chegar a esse, vamos dizer assim, esse resultado, como é que eu, enquanto juiz, faria isso, né? Eu observaria a lei, né, para ver o que ela me confere, né? Acima dessa lei, caso eu não encontre na lei a minha resposta, eu buscaria a convenção. Só para mostrar aqui, na convenção, no artigo 3º, nós temos aqui os princípios gerais da convenção. Olha, isso aqui é magnífico também. Vou ler aqui rapidamente. Primeiro princípio,
é o princípio da dignidade, só para ficar mais resumido e objetivo. Segundo princípio, não discriminação. Terceiro princípio, efetiva participação e inclusão. Quarto, respeito pela diferença e aceitação. É o princípio da diversidade, que é uma coisa mais vamos dizer assim, própria com a temática. Quando você fala de inclusão, de pessoa com deficiência, de acessibilidade, você trata a diversidade, isso é você não desrespeitar o que a pessoa tem de diferente, né? É óbvio que a pessoa com deficiência não vai estar na mesma condição de concorrer com o outro. Por isso, a lei tem que estabelecer a ela condições diferentes. E para rebater o que alguns ainda não compreendem, que isso não é um favor, isso é um direito. Eu li no Estatuto da Inclusão, na Lei de Inclusão, para vocês, né, acompanharem. E estou lendo agora na Convenção, que tem um status, né, por meio do decreto lá, que foi promulgado no direito brasileiro, ganhou um status de norma constitucional, ou seja, tem uma hierarquia superior ao Estatuto da Inclusão, né? O Estatuto da Inclusão tem status também de norma complementar, uma norma com hierarquia e um processo legislativo diferente. Aí, avançando, o quinto princípio da igualdade. Esse é clássico, né? Quando você fala em pessoa com deficiência, você fala em igualdade, né? Você consegue compreender que essa igualdade não é igualdade necessariamente formal, né? Porque igualdade formal, ela é um clássico, né? A Constituição Federal, ela estabelece, todos são iguais perante a lei. Perfeito. Tanto a pessoa com deficiência, está numa cadeira de roda, o deficiente visual, o surdo, e as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, a pessoa que tem também autismo, síndrome de Down, todo mundo são iguais perante a lei. Significa, em outras palavras, o quê? Todos têm direito à vida. Nossa, todos têm direito à vida, todos são iguais perante a lei. Agora, quando você fala da igualdade material, aí você entra na igualdade de oportunidades. Como é que você vai prever o acesso ao serviço público de uma pessoa com deficiência visual se ele vai fazer as mesmas tratativas, ou seja, passar pelo mesmo certame sem nenhuma condição de competir de forma igual? Você vai colocar ele na mesma sala, né, com as mesmas regras, com as mesmas restrições, como uma outra pessoa que não tem deficiência. Não está havendo um equilíbrio aí. Se não há, obviamente, viola o princípio da igualdade. Outro princípio, a acessibilidade, né? A acessibilidade, gramaticalmente falando, é você ter acesso a algo. Ah, eu tenho acessibilidade, por exemplo, ao Tribunal de Justiça. Perfeito. Chego lá, né, me cadastro na portaria, entro, estou com acessibilidade. Mas a acessibilidade, seja o Tribunal de Justiça, seja a Assembleia, seja a Escola de Magistratura, seja a Prefeitura, ao prédio do governo do Estado, enfim, a todo e qualquer órgão público, secretaria e tudo mais, só vai ter acessibilidade de fato se aquela pessoa puder se reconhecer dentro daquilo que ela está inserida. Entenderam? Senão não há acessibilidade. Não se engane que a acessibilidade é você estar dentro de algo. Ah, sim. Assim como inclusão, né? Inclusão é você estar incluído em algo. Tá, mas se você está incluído e não está se reconhecendo naquilo, você não tem acessibilidade, porque você não lhe é permitido nenhuma participação, né? Você não tem direito ali a absolutamente nada, só de estar lá, né? E não há inclusão porque você não está conectada a nada. Você está ali como uma bola num vazio, né? Então, não há acessibilidade, muito menos inclusão.
que é um passo adiante, vamos dizer assim, nesse processo. Ou do princípio da igualdade entre homem e mulher. Sem palavras, né? Isso já representa muita coisa. O último princípio, o oitavo, o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar a sua identidade. Além das crianças serem pessoas em desenvolvimento, que é previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção, e isso veio para dentro do Estatuto da Inclusão, que nós estamos falando, traz essa proteção para preservar a identidade dessa criança com deficiência. Há muitos casos em que você vê a não observância desse princípio. Onde você não vê a transparência da ação em relação a isso, o que é pior. Né? Às vezes se vende a imagem, se vende aquele véu, né, de que está havendo o respeito à plena condição de desenvolvimento dessa criança, que ela está ainda num processo de desenvolvimento, sob alegações de que há alguns elementos soltos ali de inclusão. E o que a Convenção diz, e repito claramente, é a preservação da sua identidade. Né? Você tem que reconhecer que essa criança, em pleno desenvolvimento, também é sujeita de direitos. O grande ponto, né, que esse Estatuto da Inclusão trouxe ao longo desses 5 anos, que eu acho, particularmente, isso é uma opinião pessoal minha, é reconhecer que as pessoas com deficiências são sujeitas de direito. Para mim, isso foi, assim, a grande conquista. Só que nós precisamos efetivar essas conquistas, de fato. Aí muitas pessoas vão me perguntar e eu não vou ter como responder, né? Algumas coisas nós não podemos responder porque eu não sou o responsável pela organização de todas as ações do Estado, né? Então, nós temos todos os instrumentos. Esses 5 anos é um marco. Os 5 anos, ele mostra, numa leitura histórica do Estatuto da Inclusão, que ele é uma norma positiva, do ponto de vista de conquistas, do ponto de vista de garantias. Porém, nós não temos ainda o que eu disse no início da minha fala, priorização. Temos que priorizar, né? Nós estamos vendo tantas coisas positivas, né? Lives hoje com a intérprete de livros, nós estamos aqui, a Núbia, né? Que já trabalhamos juntos em uma audiência. Isso é o quê? Isso é uma conquista para a população, para a comunidade, né? Surda, que não tem condição de compreender aquilo que está sendo falado, se não houver um intérprete, né? Então, assim, nós tivemos, trazendo para dentro do Poder Judiciário, né? Tivemos já audiências com intérpretes, uma conquista. Por quê? Porque a lei de inclusão, que está fazendo 5 anos, ela também compreende as pessoas com deficiência, pessoas que estão dentro do sistema penitenciário. Ora, afinal de contas, vejam só, a pessoa presa, condenada definitivamente pelo cometimento de um crime, ela perde a sua liberdade, ela não perde a sua dignidade, que é um princípio elementar previsto na Convenção e também dentro do Estatuto da Inclusão. Então, eu vou querer
né? Justificar o como, né? Como é que se justifica? Porque, vejam só, para mim, particularmente, estudando isso, eu acho muito fácil falar sobre o tema. É um tema gostoso, né? Como eu disse, eu me apaixonei pelo tema. Escrevo sobre isso, tem um canal no YouTube, tem um canal no Instagram somente para isso. Só isso, né? Só isso não, tudo isso, né? E aí, eu me perguntaria, né? Como é que os agentes públicos responsáveis, né, conseguem justificar a não efetivação de uma de um direito de acessibilidade e inclusão. Como? Né? Eu fico, né, sem palavras para dizer como justificar isso, né? Eu me recordo que na audiência que nós provocamos, em que a Núbia, inclusive, nos assistiu como intérprete, só foi possível porque eu provoquei o tribunal, né, informando a situação, né, que era um apenado surdo, e que nós precisaríamos de ter um intérprete para assegurar efetivamente o direito daquela pessoa, né? Que por mais que ela estivesse reclusa, ela não estava privada de todos os seus direitos, só de alguns, né? O Estado brasileiro tem, infelizmente, algumas pechas, né? Em relação a isso, algumas falhas, né? Graves em relação a isso, a violações a esses direitos aí, né? Por isso que os direitos humanos são tão importantes nesses momentos atuais aí. E aí, o Tribunal de Justiça, diligentemente, né, naquela audiência, uma semana após, já apresentou a intérprete e fizemos a audiência. Ora, eu, naquele momento, né, diante daquele cidadão, eu me senti sem o que fazer. Eu falei, né, que sou um defensor, né, uma pessoa que luta pela efetivação desses direitos, estar na audiência, não ter um intérprete naquele momento, eu me senti de pés e mãos atados, né? Falei, isso não pode acontecer. Temos que ter um intérprete, é um direito dele, está previsto no artigo 79 da Lei de Inclusão. Então, isso não cabe contornos, sabe? No direito, das pessoas acham que, não, isso aqui a gente dá um jeito, faz um contorno, uma brecha. Quando você está tratando de princípios, você não usa princípio para tampar brechas da lei, lacunas da lei. Você usa os princípios para garantir uma força normativa da lei, da Constituição, do sistema jurídico brasileiro. É para isso que a doutrina, né, que os grandes estudiosos remetem aos princípios. Eu, particularmente, também sou um grande fã dos princípios, do estudo dos princípios, porque eles são a base, por isso eu fiz questão de lê-los, de falar sobre eles nesses 5 anos da Lei de Inclusão. Não poderia falar da Lei de Inclusão sem tratar da sua origem. Isso foi algo que eu aprendi nos meus estudos, que tudo deve começar dos princípios. O próprio nome já diz, né? Princípio é o quê? É a origem, é o começo. Da onde parte aquilo? Se eu não entendo a origem das coisas, se eu não entendo o princípio, a razão do começo das coisas, eu não vou entender para onde se deve caminhar. Isso tudo nos remete a uma coisa que o Estatuto da Inclusão trouxe, que também não há ainda um cumprimento. Um planejamento em relação às ações de acessibilidade e inclusão. Para que isso ocorra, o próprio Estatuto ele previu a criação de um banco de dados
esse banco de dados seria, eu falo isso em todas as minhas falas, para uma hora isso ser realidade. Para que esse banco de dados? Para nós termos uma informação detalhada, confiável, quanto a todas as pessoas desse país que têm alguma deficiência, seja ela qual for. É deficiência? De acordo com a lei? Perfeito. Então, tem que estar lá devidamente identificada, né, nesse banco de dados. E aí, esse banco de dados nos oferecerá qualitativamente e quantitativamente o espectro dessas deficiências no país. Eu vou saber ali quantas pessoas que têm autismo por município, por estado, pelo país, né? Síndrome de Down, pessoas deficientes visuais, pessoas surdas, enfim, né? De acordo com cada perfil, com cada diagnóstico. Seria um sonho, né? Imagina um governante de posse, né? Um governante, vamos aguardar um pouquinho, será que vai trocar o intérprete? Sim? Ah, tá. Tá, imagine um governante. É uma pausa? Não? Não está escutando? Tá tudo certo aí, Mayara? Parece que a Nubia não está escutando. Posso continuar? Acho que o dela não está escutando. Riberval, aconteceu alguma coisa no áudio dela? Ah, está resolvendo? Tá, então nós temos que aguardar, porque afinal de contas, né, a palestra é sobre 5 anos da lei de inclusão. Então nós temos que aguardar a pessoa que é exatamente o elo de ligação em relação a isso, tá bom? Sem problemas. Hoje nós tive também um problema técnico aí, né, e acaba que acontece, né, a sobrecarga de uso, né, da internet hoje, né, de situações aí, acabam trazendo essas situações aí. Mas muito bom, vou dar uma olhada aqui nos comentários, né, tem tantas pessoas aqui, eu vou lendo o nome aqui, enquanto se alguém tiver próximo a alguém com deficiência de surdez, puder dizer que nós vamos apenas, estamos aguardando só a intérprete regularizar o som dela, eu vou ler aqui o nome das pessoas, ver se eu consigo ler o nome das pessoas que estão participando aqui na live, tá ok? Agradecendo já a participação aqui da Maria Silvana, da Nilda, da Ouvidoria da Sejus, da Flávia Ramalho, Josiandra Reis, Conexão Bancada Mineira Jornalismo, Samira, desculpa se eu vou falar o nome errado, Caia de Atala, voltou, Núbia? Eu estava apenas lendo o nome das pessoas que estão participando, tá? Michele Moretti, Cristina Sanfelice, Canal da Liz e do Augusto Mamãe Angelita, Cristina Sanfelice, Roseni Lopes, Thelma Alencar, Alessandra Alaine, Rodrigues Moura, Maria Lúcia, Magda Martins, Idalécia Pinheiro, Richard Menezes, Neuza Maria de Melo, Maria Silvana, ali, Flávia, Iana Barreto, Milton Corrêa, Rogério, Chayenne, Jason, Michele Melo, Michele Emeron, enfim, muita gente, né? Fico feliz dessa participação. Então, dizia, né, das questões técnicas aqui que nós tivemos, por alguns instantes, com a nossa intérprete aqui, mas tudo já se restabeleceu. E o que nós temos ao longo desses 5 anos, como eu disse, são, na minha opinião, apesar de não estar ainda num cenário ideal, né,
quando nós olhamos para trás e vemos o cenário, como eu disse, daquele hospital psiquiátrico Barbacena, nós podemos dizer que nós temos muitas conquistas nesses 5 anos do Estatuto de Inclusão. É porque a gente, às vezes, tem um olhar, eu quero ter esse olhar otimista. As pessoas podem dizer, mas ele está sendo muito otimista, né? A gente ainda padece muitas coisas, sim, de fato, né? As pessoas com deficiência, e eu disse isso na minha fala, elas padecem, né, da invisibilidade no Estado brasileiro. Por quê? Porque falta o seu reconhecimento, né? A sua visibilidade passa pelo seu reconhecimento. Se você reconhece aquela pessoa, você tornou ela visível. Imagina você num culto de uma igreja ou num evento social, você passa ali e você não vê as pessoas conhecidas, certo? Ou algumas pessoas. Quando você fala, ô fulano, você é por aqui? Você tornou aquela pessoa visível, entendeu? Isso é a mesma coisa com as pessoas com deficiência. Se o Estado brasileiro passa pelas pessoas com deficiência como um trator, atropela tudo e não olha para o lado, essas pessoas estão invisíveis para o Estado brasileiro, certo? Então, mesmo tendo um estatuto muito garantista, né, quanto aos direitos, ainda vamos enfrentar situações de violação, de omissão, né, de discriminação e assim por diante, né? Quando você vê isso em escolas, negando matrícula, né? Você vê escolas não concedendo o professor assistente ali, professor mediador, para aquelas crianças que precisam desse apoio na sala de aula. Quando você vê o plano de saúde negando o tratamento por dizer que aquilo não está enquadrado dentro do contrato, dentro da regulamentação da ANS, né? Enfim, quando você vê a não observância, né, de políticas públicas, de prioridade, né? Hoje nós temos a carteirinha, por exemplo, da pessoa com autismo, né? Quais os estados brasileiros que têm isso? Alguém poderia no chat aqui, neste momento agora, escrever, eu sou lá do estado tal, no meu estado tem. Para eu dizer aqui ao vivo, eu faço parte de um grupo da MB, não vou dizer que não exista, mas eu acredito que se houver, eu não conheço todos, são poucos os que já efetivaram isso. E é tão simples, né? Você tem uma carteira de identificação, isso promove a visibilidade, a legitimidade, né? O reconhecimento, o respeito à diversidade, né? O respeito à identidade. Olha os princípios aí. E aí o Estado teria que fazer o quê? O Estado tem que regulamentar aquilo, já dizer quem é que vai fazer, como é que vai fazer, para que a população possa ter acesso a isso daí. Eu vou lá então com meu filho, com os documentos que a própria lei Mion, né, que é a lei chamada Lei Mion, ela previu, vou lá de posse dos documentos, porque quero fazer a carteira de autismo para meu filho, né? Isso facilita muitas coisas, né? Quando eu vou a um local público, que eu tenho prioridade com meu filho, né? Porque às vezes ele não pode ficar muito tempo aguardando, porque ele entra num estado de crise. Às vezes eu não posso ficar num lugar muito barulhento, então eu tenho que procurar um local mais agradável para que ele não entre numa desregulação também, né? A pessoa que tem uma limitação física, ela tem que ter um local mais fácil o acesso para ela, né, sem limitações de barreiras físicas, porque senão ela não vai conseguir participar de determinados eventos, né? Aí já é uma barreira, né, física, né, que impede o acesso dela. Enfim, então, nós temos tudo isso para levantar exatamente isso aí, né?
eu quero encerrar a minha fala, apesar de nós termos tido algumas interrupções, para deixar alguns comentários, algumas exposições, né? O assunto é inesgotável, né? A gente começa a falar aqui, nós já estamos indo para quase 1 hora e se nós formos falar, nós ficaríamos aqui mais horas e horas e horas pela dimensão que isso representa, né? Eu procurei aqui, nesse pequeno momento de tempo, a gente falar um pouco das conquistas, né, que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe para nós, né, enquanto cidadãos brasileiros, enquanto sociedade, lembrando que o compromisso de respeito e de reconhecimento da pessoa com deficiência não é só do Estado, é da sociedade, é da família e é de todos indistintamente, ou seja, não tem um que fique de fora dessa obrigatoriedade. E para que nós possamos ter efetivamente uma condição em que essa pessoa vai estar de forma igual no Estado brasileiro, ela vai, de fato, estar na condição de cidadã, né? A pessoa com deficiência, ela tem que ter visibilidade, vou bater nessa tecla de novo, a partir de que maneira? Do seu reconhecimento, não é reconhecer dizendo, essa pessoa é deficiente. Sim, e daí? Só isso, não adianta nada. Eu reconheço, mas eu tenho que propiciar os meios para ela poder estar, além de acessível, incluída. Eu bati nessa tecla agora há pouco. Ainda eu estar dando visibilidade à parte do reconhecimento, consequentemente, eu promovendo a acessibilidade e inclusão, eu chego num outro viés, que é o da dignidade. Por quê? Porque essa pessoa vai estar conectada a tudo e a todos, e ele vai estar inserida enquanto sujeito de direitos, que ela é. Ou seja, falta pouco ou falta muito? Do ponto de vista da conquista de direitos, nós já temos tudo. Nós já temos tudo. Eu preciso de algo mais. Eu tenho um estatuto da inclusão riquíssimo. O que eu preciso é uma mudança que eu disse logo no início da minha fala. Política de governo. E as instituições têm mudado, têm feito isso, né? O próprio Tribunal de Justiça tem feito muito isso, né? A Escola da Magistratura tem promovido grandes eventos em relação a isso, né? Então, não sei se agora já é a hora de eu agradecer, Mayara, mas aí no final eu faço os agradecimentos, né, as ponderações, e é aquela história, né? A gente nunca pode esgotar um assunto também, né? Já dizia um professor meu, quando você esgota o assunto, quando você explica mais, você às vezes pode espantar o público, né? Então você tem que falar e deixar um pouco da provocação, né? E ver como que a gente vai se direcionar. Passei um pouquinho do meu tempo aqui, mas foi em função dessas questões técnicas. Eu devolvo a palavra a Mayara para a condução da live. Está sem áudio. Pronto. Acontece com todo mundo. O senhor falou agora no final sobre a palavra esgotar, e ultimamente eu venho pensando muito sobre isso, por atuar aí nessa temática de acessibilidade, inclusão e sustentabilidade, eu venho, né, me questionando muito sobre essa expressão de esgotar, né? Não tem, quando a gente fala de ser humano, né, e do próprio meio ambiente, de como interagimos com ele, é impossível esgotar os assuntos, né?
E aí o senhor falou agora e veio aqui na minha mente justamente isso. A gente tenta explanar um pouco até para abrir a mente, né, para trazer aí as informações. É um assunto que está presente, né, desde sempre, só que a humanidade precisa olhar com mais humanidade, né? Ter aí um olhar mais humanizado para esse assunto. E mais uma vez eu agradeço a sua participação. Sou muito feliz de poder aí compartilhar essa empreitada com o senhor, né, de poder aprender com esse seu olhar humanizado. Aqui nós temos, doutor Flávio, muitos agradecimentos sobre a live esclarecedora. Deixa eu falar aqui sobre alguns, e daí temos uma pergunta também. Temos aqui a Thelma, que faz parte da Comissão Especial da Pessoa com Deficiência da OAB de Rondônia. Uhum. Parabéns ao palestrante e a todos os organizadores do evento. A Cristina também parabenizou os organizadores. Temos aqui o Zacarias, né? O login dele está como Conexão Bancada Mineira de Jornalismo. Chamou minha atenção que nós temos pessoas de outros estados acompanhando aqui a live. Palestra bastante esclarecedora, parabéns aos organizadores e ao palestrante. Meu nome é Zacarias Oliveira e estou em Ituiutaba, Pontal Mineira. Acho que é isso. A Joseandra, boa tarde, grande dia para falar da estatística da pessoa com deficiência. Agradeço aí, Joseandra, a sua participação. Ela também faz parte da comissão lá da OAB e também contribuiu com um vídeo aí para a Semana da Acessibilidade, participou com a gente, obrigada por ter aceito o convite. A Flávia também aqui está parabenizando ao senhor, né, e a live esclarecedora. Estou procurando aqui a pergunta. A Maria Silvana, parabéns, doutor Flávio, o senhor é um instrumento de Deus usado para ajudar muita gente com deficiência. Aqui a Roseni, doutor Flávio, perguntou o seguinte, ela falou, sou assistente social e trabalho na realização de perícias de BPC. Qual a sua visão diante da proposta do governo federal para a criação de escolas especiais? Então, essa matéria, ela já está há alguns meses em discussão, né? Por conta do decreto federal que criou uma nova política em relação à educação especial. Recentemente, para dizer bem da verdade, dia 1º de dezembro, salvo engano, o ministro Dias Toffoli, ele decidiu, em uma ação direta de inconstitucionalidade, dando liminar para suspender os efeitos da vigência desse decreto. Então, assim, eu estou dizendo isso para que eu não precise entrar, né, nas questões técnicas que estão em juízo a discussão da vigência ou não, né, dessas regras novas aí. O que eu disse em outras lives com relação a esse tema, e eu repito agora, é exatamente o seguinte, enquanto o decreto prevê, né, pontos que vão ao encontro desses princípios, porque eu não fujo desses princípios, porque é a base que me segura dentro do que é constitucional e não é, dentro do que é legal e não é legal, ele vai, obviamente, construir um estado de legalidade quanto àquela situação, ou seja, se a perspectiva da criação for excluir as pessoas do convívio das pessoas com deficiência, das pessoas que não têm deficiência, isso não é uma premissa que está prevista na Convenção, e muito menos no Estatuto, né? Se eu vou criar salas, né, com o fim de repente, não excluir, mas porque algumas famílias têm filhos, têm dependentes, que não se adaptam, não, assim, não é uma questão de... Por isso que eu digo disso na minha fala, que o direito não é absoluto. Tem filhos dependentes que não se adaptam, então, não adianta você colocar ele numa escola regular, ele não vai adiante. Então, você vai ter que colocar numa escola especial, realmente.
né, para ele ter um ensino, né, apropriado à sua limitação. Né? Então, tudo isso vai depender da situação. Né? Então, tem que ser analisado com muito cuidado, não dá para dar uma opinião assim, é contra ou a favor, né? É constitucional, não é, é legal, é legal. Né? Então, tem que ponderar todas as questões para se chegar a uma conclusão. É legal ou não? É constitucional ou não é? Né? De acordo com a situação concreta. Sobre as pessoas que estão participando de outros lugares, doutor Flávio, tem aqui a Angelita. Me chamo Angelita e sou servidora do Ministério Público do Tocantins. Acho legal a gente comentar, né, para ver a dimensão aí, o alcance, né, da live. Tem aqui uma outra também que eu fiz a leitura. Aqui a Kátia fala, excelente palestra, o tema é importante e precisa ter um olhar para a temática. A Michele Mello está participando aqui da live e diz que é mãe de autista e servidora do Tribunal de Justiça. Ótima palestra. Obrigada aí pela sua participação, Michele. É isso, doutor Flávio. Aqui foram os comentários, né? Teve essa pergunta aí em específico. Completamos aí, né, 60 minutos. O senhor quer fazer mais alguma consideração? A minha consideração é sobre um ponto que você frisou aí, e que quando eu participei da resolução do CNJ, né, para a construção de condições relativas a trabalho para magistrados e servidores, tanto que tenham a deficiência, quanto os filhos que possuem a deficiência, né, tenham na mesma condição. Um dos pontos que eu frisei foi falar em relação a isso, usando a expressão pessoas com necessidades especiais. Não que falar de pessoa com deficiência seja algo discriminatório ou pejorativo, não é. Mas, assim, como a busca da luta hoje é um olhar mais humano e mais fraterno, que infelizmente falta das pessoas, porque ainda padecem falta um sentimento de altruísmo, né, de se colocar no lugar do outro, isso torna, muitas vezes, difícil das pessoas reconhecerem essas diferenças na sociedade. Né? E as pessoas têm que ser reconhecidas como sujeitos de direitos, como qualquer outra pessoa, sem nenhuma distinção nesse aspecto, né? E encerrando, né, eu agradeço aí todos os participantes aí, né, participantes lá de Minas Gerais, de Tuiutaba, né, participantes do estado de Tocantins, do estado de Rondônia, de outras instituições, né, da nossa própria instituição também. Enfim, isso é importante, porque esse alcance, ele tem que ser realmente um alcance que a gente não consiga imaginar, né, os limites que ele possa atingir. Quanto mais houver ecoando, né, essa defesa pela efetivação desses direitos, maior será as condições que nós vamos criar para que essa efetivação de fato exista, né? Então, agradeço também a Deus, que Deus possa também abençoar todos aí nesse final de ano, né? Nesse final de ano que possa ser um ano, um ano novo, né? Com mais prosperidade em relação a essa pandemia, né? Com mais esperança para a gente poder sair com mais tranquilidade, né? E que a gente possa agradecer também aqui também ao Tribunal de Justiça, né? Tanto a presidência, a corregedoria, né? Que tem sempre apoiado nas ações do NAGE, da comissão, da Emeron também. Agradecer a toda a escola, toda a equipe que trabalhou. Por isso, a Maiara aqui, agradeço também pessoalmente por todo o trabalho conduzido, né? Agradecer também a minha família, que todas as vezes que eu participo de uma live, eu não posso esquecer de agradecê-los, porque enquanto eu estou aqui, minha esposa está com nossos 3 filhos, né? Cuidando
para que a gente possa estar aqui levando, né, um pouco de esperança para as pessoas que estão aí lutando no seu dia a dia. Só quem tem um filho, uma filha, ou um parente, ou cuida de alguém com deficiência, sabe o quão é a luta diária, né? Como é essa luta diária, né, de você acordar, dormir, né, da expectativa que você cria em cima de cada situação. Tá? Então, agradeço a todos aqui de coração, realmente, né? E que o ano que vem nós possamos realmente colher os frutos desses trabalhos que estamos fazendo neste ano de 2020. Muito obrigado a todos e até a próxima. E é isso, nós estamos aqui em nome do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e para dizer que estamos cada vez mais empenhados, né, em buscar reduzir qualquer tipo de barreiras. E obrigada mais uma vez a todos que participaram, e obrigada, doutor Flávio, obrigada, Núbia, obrigada aí também o apoio da Emeron. Até mais. Obrigado, até a próxima.